Beleza? Vamos falar agora, vindo na área, vamos falar sobre demonstração do valor adicionado, certo? Que eu costumo dizer para os alunos que 99% das informações de uma demonstração do valor adicionado vem da DRE. E os 1%, Viana, vem da onde? Os outros 1%. Informação do balanço patrimonial e de notas explicativas, ok? Então a gente precisa ver toda a estrutura lá da DVA para a gente entender como é que faz toda a importação dessas informações da DRE para elaborar uma demonstração de valor adicionado. Mas antes vamos fazer um pequeno contexto aqui, uma pequena introdução do que seria esse valor adicionado numa empresa, né? Quando a gente estava fazendo a DRE, pensando na construção de como seria o resultado apurado de uma empresa, esse resultado, ele basicamente só diz respeito para um único usuário, que é o dono da empresa, né? Que é o sócio. Então, quando você pensa na DRE, você pensa no que uma empresa foi constituída e os ganhos que ela está obtendo para o seu investidor, né? Sócios, donos da empresa, os acionistas preferenciais e ordinários. E aí, quando você chega na DVA, é uma forma mais mais abrangente e de mostrar qual é o papel da sua empresa na sociedade. É aí que o contador entra com todas as informações de como a sua empresa criou valor para a sociedade. É uma mistura de economia, uma mistura de toda a sociologia, digamos assim, porque vai evidenciar como é que a sua empresa está contribuindo com seus fatores de capital para a riqueza do país, ok? Porque a gente pegando uma conjuntura de todas as empresas. Então, eu já começo pelo final da DVA, que quando ele tem a distribuição do valor adicionado distribuído, ok? Ou a distribuição desse valor adicionado. Para quem a sua empresa agregou valor. 5 pontos. Então, a estrutura da DVA são 8 tópicos e no oitavo a gente tem 5 tópicos dentro dele. Então, a empresa pode ter criado valor para os funcionários, que por sua vez, quando eu estou falando de criar valor, imagina o patrimônio dessas pessoas. O patrimônio dos funcionários estão acrescendo em função dos rendimentos recebidos pelaquela empresa. Seja ele salário, seja ele participações sobre o lucro, seja ele sobre toda a remuneração, ok? Como gratificações, férias e por aí vai. Governo, com todas as espécies dele, com todos os tributos, seja direto ou indireto. Capital de terceiro, que aí é a forma de como você está criando riquezas para terceiros, como por exemplo, quando você paga um aluguel, quando você paga juros. Então isso está crescendo para o patrimônio daquele terceiros que está tendo toda essa transação com a nossa empresa, ok? Dividendos e juros sobre capital próprio, que é a maneira de como você onera aos investidores da empresa. E o lucro líquido, que também, olha, como os juros e os dividendos surgem de capital próprio, ok? Dividendos vira capital de terceiro. Mas aqui a gente está falando sobre a construção da riqueza para os donos da empresa em função da sua empresa existir, ok? Então, o valor adicionado distribuído tem que ser para esses entes, certo? Mas a gente precisa ver de cabo a rabo, do 1 até o oitavo, né, que a gente já fez o oitavo, a gente precisa fazer de ponta a ponta a DVA. Depois eu explico exatamente por que a gente precisa das informações de notas explicativas e do balanço patrimonial, certo? Quando a gente vai falando sobre os insumos, que é a segunda parte. Mas vamos fazer passo a passo.
A primeira parte é o grupo de receita. Vou até chegar um pouco mais pra cá, que aí a gente faz os efeitos bonitinhos aqui. É o Viana blogueiro, como os meus alunos estão dizendo, né? O primeiro grupo na DVA é o grupo das receitas. E, diferente da DRE, não pega-se as informações da mesma estrutura. O que entraria nesse grupo de receitas aqui na DVA? Entra todas as receitas de vendas, ok? Receita operacional bruta, seja ela de serviços, produtos ou comércio, né? Mercadoria. Também entra as vendas, o resultado, né, das vendas de ativo não circulante, entra nesse grupo também. A gente não separa igual na DRE, que fica outras receitas lá embaixo e receita bruta em cima. Não, aqui na DVA fica no mesmo grupo, no grupo 1, né, o primeiro grupo, que é o grupo de receitas. E também entra nesse grupo as constituições e revisão de PCLD. Provisão para crédito de liquidação duvidosa. Para quem está formado há muito tempo, é a antiga PDD, ok? Então, esse grupo eu preciso toda a estrutura dela, né? Eu preciso, dentro desse grupo, apresentar essas três contas, ok? Logo depois, a gente passa para os insumos. Os insumos estão ligados diretamente à tua prestação de receita, ou seja, para obter receita, eu preciso gastar com o quê? Esses são os nossos insumos. Se a gente estiver falando numa indústria, o primeiro insumo que vem na nossa cabeça é a matéria-prima, ok? Mas eu também tenho materiais e serviços para gerar todo aquela minha venda, né? Aquele meu produto, aquela mercadoria que está sendo vendida, todos os meus gastos. Geralmente, pegando os custos, seja ele de produtos, serviços ou mercadorias, a gente também tem aqui o grupo de despesas administrativas, lá da DRE. Porém, é aí que a gente começa a primeira mudança para alcançar aquele 1%. O que seria? Quando eu estou falando sobre custo da mercadoria vendida, custo dos produtos vendidos, que eu tenho impostos a recuperar, então eu preciso pensar na construção de inserir esses valores nos meus insumos. Caraca, Viana, peraí. Então, quando eu tenho os insumos na DVA, eu preciso inserir os impostos que eu tive nas minhas compras? Exatamente. O valor do imposto a recuperar, ele entra dentro do insumos, ou seja, dentro do valor dos estoques. Mas teria alguma explicação lógica para isso? Por que eu pego o imposto a recuperar? O ICMS, por exemplo. Viana, por que eu pego o ICMS a recuperar e eu coloco isso na minha construção de insumos? Eu vou te dizer. Porque provavelmente você está pensando assim. Você falou que todos os impostos são riquezas criadas para os governos, por exemplo, que fica lá no grupo 8, por que eu tenho que colocar esse imposto a recuperar aqui nos insumos? Porque existe uma diferença de impostos a pagar para impostos a recolher. O imposto a pagar é uma obrigação da sua empresa, porque aquele imposto foi gerado como origem na própria empresa. Os impostos a recolher são impostos onde a sua empresa é intermediadora. A obrigação não é dela. Na verdade, ela comprou com os fornecedores e vai repassar isso para os clientes. Então, o que é, nesse momento, fornecedor e clientes e empresa no meio? A empresa é uma intermediadora. E aí, nesse momento que a empresa é intermediadora, ela recolhe, comprou, vendeu, recolhe para o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, ok? Então, é por isso que existe uma diferença entre os impostos a recolher e impostos a pagar. Ok, deu para entender isso, mas ainda não concluí. Qual é a conclusão? A conclusão é fato, né? É o seguinte, quando
eu tenho impostos a recuperar, significa dizer que quando eu adquiri a mercadoria, eu tive aquele imposto e aí agora eu tenho o direito de recuperá-lo, ok? Então veja bem, quando meu fornecedor vendeu para mim, ele teve ICMS a recolher. Então, a venda que ele efetuou para mim, ou seja, a compra que eu fiz com ele já reconheceu o imposto a recolher que está na DVA dele, este valor. E na minha DVA, ela não pode entrar como criando valor de novo para o governo do estado. Entende? Então, a receita dele por a venda que ele fez com a minha empresa gerou um imposto a recolher. Esse imposto a recolher vai lá para o grupo 8 dele, como valor adicionado distribuído para o governo perante aquela empresa. Então, este valor está lá na DVA dele e, para mim, ele vai ser incorporado no meu insumo. Ok? Beleza, né? Deu para pegar todo o contexto. Aí eu tenho receita menos insumos, eu chego na receita, no valor adicionado bruto. Então, receita, o item 1, menos o item 2, que é insumos, eu chego no valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto. Por que bruto ainda, Viana? Porque a gente precisa tirar algumas retenções, que é o grupo 4. Esse grupo 4 de retenções, cara, são depreciações, amortizações e exaustão. Agora, você consegue perceber porque a gente já precisa de nota explicativa? Porque nem todas as empresas divulgam a depreciação separada, porque a depreciação está dentro do grupo de despesas administrativas. Então, nesse momento, a gente precisa ir lá na nota explicativa da despesa administrativa e verificar salários, porque a gente vai precisar separar ele. A gente precisa verificar as depreciações. A gente precisa verificar quanto de materiais e serviços para colocar no nosso grupo de insumos. Ok? Eu esqueci de falar, né? Porque ainda tem perdas e recuperação de alguns ativos que fica também dentro de insumos. Então, essa informação não está aberta na publicação da DRE. Eu preciso recorrer à nota explicativa de despesas administrativas. Agora, já pescaram qual é o maior problema de a gente poder elaborar uma DVA? É se a empresa que a gente está elaborando, ela não tem uma nota explicativa adequada, né? Eu vou fazer um vídeo sobre notas explicativas lá para frente, mas seria interessante de vocês começarem a pesquisar como é que se formula essas notas explicativas de algumas contas dessas, como por exemplo despesa administrativa, ok? Para vocês darem uma olhada. Valor adicionado bruto menos retenções, eu chego no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Valor adicionado líquido produzido pela entidade. Viana, por que eu tenho valor líquido produzido pela entidade? Porque até nesse momento, tudo que foi gerado de valor foi em função da atividade fim da empresa, ok? Porque logo depois desse grupo, que vem o grupo 6, eu chego no valor adicionado recebido por transferência. Valor adicionado recebido por transferência. Que valor seria esse? Bem, são aquelas riquezas que a empresa tem, mas não foi fruto dela. Ela ganhou por desempenho ou falta de desempenho de outros envolvidos na nossa empresa. 2 exemplos que ficam nesse grupo 6. Primeiro, resultado de equivalência patrimonial. Resultado de equivalência patrimonial rapidamente, tá? A gente investe na outra empresa, a gente comprou ações de outra empresa. Se a gente comprou ações de outra empresa, significa dizer que a gente está esperando que aquela empresa seja rentável. No momento que ela distribui lucro, a gente fica mais rico. Então, através do desempenho daquela empresa, porque a gente participa dela, a gente ganha receitas em função do desempenho dela, e aí a gente fica mais rico. Então, isso é uma riqueza vindo por transferência, certo? Então, o outro exemplo seria nosso cliente, a falta de desempenho. O nosso cliente deixou de pagar uma fatura dentro do prazo.
E aí o que a gente fez? A gente acabou cobrando juros para os nossos clientes. Então, isso gerou mais riquezas recebidas por transferência de receitas financeiras, ok? Então, vamos lá. Valor adicionado bruto valor adicionado líquido gerado pela própria empresa. Mais ou menos, também pode ter, né, prejuízo nessa história, resultado positivo de equivalência patrimonial e saldo negativo. Receita financeira, a gente tem como positivo, mas a despesa financeira não, fica lá no grupo 8, ok? Então, o valor adicionado líquido produzido pela entidade mais ou menos esse valor recebido por transferência, eu posso chegar no valor adicionado a distribuir, que é o tópico 7. O tópico 7, um exemplo, tá? Se a sua empresa chegou no 7 né, no grupo 7, valor adicionado total a distribuir. Então, o 7, se deu 50 mil, a sua DVA no grupo 8, que é o valor adicionado a distribuir, tem que ser exatamente igual no valor de 50 mil, ok? Então, o 7, valor adicionado a distribuir, tem que ser igual ao valor adicionado distribuído. E quem são essas distribuições? É o que a gente falou no início do vídeo. Funcionários, né, pessoal, governo, capital de terceiro e capital próprio. Lembrando que o CPC de DVA pede para a gente deixar destacado o lucro líquido do exercício. Por isso que esse capital próprio aqui ele não é junto, a evidência dele é separada, certo? E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos para a prática utilizando o livro do Demonstração do Valor Adicionado do Eriovaldo Santos, ok? Vamos fazer o passo a passo e no finalzinho a gente resolve uma questão do CRC, certo? Vamos lá, vamos pegar do Eriovaldo aí, ó, a demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, ok? Porque lá ele faz comércio, serviços e indústria. Então a receita bruta é de 14 mil, aí a gente teve as deduções, e essas deduções, a única conta aqui que a gente tem é o ICMS sobre venda, no valor de 2.520. E aí chegamos na receita operacional líquida de 11.480. Temos custos? Temos. E como a gente está falando de comércio, então, custo das mercadorias vendidas no valor de 4.920. Receita operacional líquida de 11.480 menos custo das mercadorias vendidas 4.920, chega a um lucro bruto de 6.560. E as despesas? Agora vocês vão perceber como é que é a nossa dificuldade de a gente entender as despesas administrativas de uma publicação. Porque ela é aglutinada, né? Então vamos lá, despesas operacionais administrativas, no exemplo a gente tem R$3.000. Que aí despesas operacionais, lucro bruto menos despesas administrativas, eu vou chegar no lucro antes do IR, que no nosso caso, IR contribuição social, no nosso caso 3.560. Menos IR contribuição social, que o autor colocou aqui em média aqui 33%, vai me dar um valor de 1.175. Aí eu chego no lucro do exercício, porque a gente não teve participações no resultado. Então, 3.560 menos 1.175, 2.385, certo? Agora, a gente precisa das informações da nota explicativa, justamente para a gente ter informações para criar a nossa DVA. E as notas que nós vamos utilizar, primeiro vai ser a composição do custo. Então, a gente comprou essas mercadorias por R$6.000, a aquisição bruta dela, certo? Aí, como a gente vai revender essa mercadoria, a gente vai ter que destacar o ICMS e recuperar. Então, a gente vai ter que criar um direito lá no balanço, né? Então, a gente retira esse 1.080 e vai para o nosso direito. Então, nossas compras líquidas e futuro CMV, se a gente vender todo ele, foi no valor de 4.920. A gente já sabe que foi vendido porque está lá na DRE o nosso CMV de 4.920. Agora, vamos passar para a nota explicativa das despesas administrativas, que deu um total de R$3.000. A gente precisa saber a composição dela.
né, para a gente poder fazer a separação na DVA. Olha lá, a gente tem Previdência, né, INSS, dentro desse valor ele corresponde a 390, isso diz riqueza para o governo, a gente já vai adiantando, ó. Salário de pessoal, olha aí, também está no grupo 8, que é o valor quanto a gente que ele gerou de riqueza para os nossos funcionários, 2010. Gastos com energia elétrica, água, materiais, são classificados no grupo 2 de insumo, né, que aqui deu R$500. E para a gente fechar as nossas despesas administrativas, a gente tem a depreciação, certo? No valor de R$100. Fechando todo o processo, a gente chega às despesas administrativas de R$3.000, como está lá na DRE. Agora a gente vai começar a fazer a nossa demonstração do valor adicionado, certo? E aí, primeiro tópico que a gente falou, receitas. E o que a gente tem na DRE? A gente tem, no ponto 1, as vendas de mercadorias, produtos e serviços, no nosso caso, mercadorias, a gente tem um valor de 14.000. Dá para dar um tique lá e a gente já eliminar esse cara. 1.2 eu coloquei aqui só para a gente entender a estrutura dela. Não vamos ter algumas informações dessa na nossa DRE. 1.3 a gente tem a receita não operacional, que são outras receitas, outras despesas, né, que é venda de ativo não circulante. Como a gente não teve, o total desse grupo de receitas vai ser no valor de 14.000. Segundo grupo são os insumos adquiridos de terceiros. Vamos lá, que a gente tem que fazer agora os impostos. 2.1, matéria-prima, a gente está em comércio e não tem matéria-prima. 2.2, a gente tem os custos das mercadorias e serviços vendidos. Qual o valor? 4.920, Viana? Não, 6.000. Por que 6.000? Porque é 4.920 mais o imposto a recuperar. Lembra? De 1.080. Então aqui é a compra bruta, porque esses 1.080 está lá no nossos fornecedores. 2.3, materiais, serviços e energia, que no nosso caso, lá na nota explicativa, 500. Aí a gente fecha os insumos adquiridos de terceiros no valor de 6.500, porque a gente não teve nada de matéria-prima consumida, ok? Porque a gente está fazendo comércio. Mas a gente também não tem nada de perdas e recuperação do valor do ativo, que é o 2.4, certo? E aí a gente fecha nosso grupo. Os 500 a gente pegou lá da despesa administrativa. Agora a gente pode calcular o valor adicionado bruto, que é 14.000 menos 6.500, vai dar 7.500. Depois do valor adicionado bruto, a gente chega nas retenções. Como eu falei, as retenções estão o grupo de depreciação, amortização e exaustão, 4.1. De novo, a gente vai lá na despesa administrativa pegar essa informação, que nosso valor foi de R$100. 3 menos 4, a gente chega no grupo 5. O nosso grupo 5 é o nosso valor adicionado líquido. Por quê? Porque a gente já tirou as nossas retenções de 100. Então, esse valor adicionado líquido produzido pela entidade vai ser de 7.400. 7.500 menos 100. Belezinha? Agora vamos para o valor adicionado recebido por transferência. Então, é o grupo 6. O que a gente tem? 6.1, resultado de equivalência patrimonial. Não tivemos nada na nossa DRE. 6.2, a receita financeira. A gente também não teve nada de informação dela na DRE. Como eu falei, estou colocando para vocês terem noção de como é que é a estrutura da DVA. Aí a gente chega no grupo 7, que é o 5 mais o 6. 7.400 menos o grupo 6, que não temos nada. Vamos continuar com o valor adicionado total distribuído de 7.400. Agora chegamos no grupo 8, que é a distribuição do valor adicionado. Vai ter que dar 7.400, pessoal. Quanto foi para os funcionários? Pessoal em cargo, 8.1. A gente tem lá a informação na DRE, despesa administrativa, nota explicativa 2010. 8.2, impostos, taxas e contribuições. Valor, R$3.005. Caramba, de onde você tirou esses R$3.005, Viana? Vamos lá. 2.520 menos 1.080 mais 1.175 mais 390. 2.520 é a ICMS que está lá na DRE em deduções.
eu retiro o ICMS recuperar, que a gente pegou essa informação na nota explicativa, mais o IR e a contribuição social. E também os 390, que também está na despesa administrativa, que é a Previdência. Ok? Aí vamos lá para o 8.3, juros e aluguéis. Não temos nada também. 8.4, juros sobre capital próprio e dividendos. Também não teve nenhuma informação desse valor adicionado. E 8.5, lucros retidos do exercício, no valor de 2.385. Isso a gente chega somando os três, né, pessoal e imposto, governo, na verdade, e os sócios, através do lucro, a gente chega no valor adicionado, distribuído no valor de 7.400. Nesse momento, a gente descobre que a nossa DVA está correta, certo? Porque o resultado do grupo 7 ficou igual ao do grupo 8. Vocês têm que tomar muito cuidado, muito mesmo, com os impostos a recuperar, principalmente para questões de concursos. Falando em questão de concursos, vamos lá para o CRC, verificar como é que o CRC cobra questões de DVA. Já vou dizendo para vocês logo, se vocês quiserem mais questões, exercícios para ser resolvidos de elaboração da demonstração, pede aqui nos comentários que a gente faz logo depois dessa playlist encerrar, beleza? Vamos lá para a gente resolver a questão do CRC, ok? Vamos lá começar com a questão do CRC, e aí a gente já começa direto com o comando. Na demonstração do valor adicionado, elaborada a partir dos dados fornecidos, o que a empresa está querendo? O valor adicionado a distribuir. Então, veja bem, a empresa está querendo o grupo 7 ou o grupo 8. Vai dar no mesmo. E aí, para a gente ganhar tempo, a gente começa pelo 8, cara. Porque a gente já sabe quais são os fatores que estão envolvidos. Pessoal, governo, capital de terceiro e capital próprio e o lucro da empresa. Então, vamos lá começar com ponto a ponto do que a empresa está querendo. Uma sociedade adquiriu mercadorias no valor de 5.000, sendo que tem ICMS de 1.000. Então, a gente já precisa calcular o quê? Nossas compras líquidas. Então, compras de mercadoria no valor de 5.000. Neste valor, a gente tem o ICMS a recuperar, ok? No valor de R$1.000. Então, nossas compras líquidas vão ser compra de 5.000 menos 1.000, eu vou ter um valor de 4.000. Se eu vender tudo, o meu CMV vai ser no valor de 4.000. Vamos continuar nossa leitura. No mesmo período, a empresa revendeu toda a mercadoria por 9.000. Aí, já matamos a charada, vai virar CMV. E tem ICMS de 1.080, a empresa também tem despesas comerciais no valor de 1.200 e depreciação de veículos no valor de 200. A gente precisa apurar o lucro, porque a empresa está lá a questão está querendo o valor adicionado a distribuir. Vamos lá. Receita bruta no valor de 9.000, menos as deduções. Teve deduções? Teve. ICMS sobre venda no valor de 1.800, que é igual receita operacional líquida, 9.000 menos 1.800, 7.200. E agora eu vou baixar o custo, menos, olha lá, por isso que foi importante ter achado ele, CMV no valor de 4.000. Tem que prestar atenção nisso, senão a gente acaba fazendo uma cagadinha. Que é igual receita operacional líquida menos custo da mercadoria vendida, né, 7.200, menos 4.000, a gente chega no lucro bruto. Lucro bruto no valor de 3.200. Aí a gente entra nas despesas administrativas, comercial e resultado financeiro se tiver. Então, despesas operacionais comercial a gente tem, né? Essa representação de 1.200. A única despesa administrativa que a gente tem aqui é a depreciação de veículos no valor de 200. Como a gente não tem mais nenhuma informação, a gente já pode apurar o lucro do exercício. Então, o lucro do exercício vai ser 3.200 menos 1.200 menos 200, valor de 1.800. Agora que a gente já tem o valor do lucro,
vamos fazer a distribuição dele, porque a gente pegou todas as informações. Por isso que eu falei, ao invés de começar a DVA do 1 ao 7, a gente começa do oitavo, né? Do oitavo tópico, que é o valor adicionado distribuído. Então, 8.1 a gente viu aqui agora há pouco, que diz respeito aos funcionários. Quanto a gente tem de funcionário? Nada, porque não passou nada pra gente. De governo a gente tem? Tem, mas cuidado com o imposto a recuperar. A gente tem 1.800 de ICMS menos 1.000, ficamos com 800. Temos capital de terceiro no 8.3? Não temos, ok? No 8.4 a gente tem juros sobre capital próprio ou dividendos? Também não, nenhuma informação desse tipo. 8.5 a gente apurou o lucro do exercício. O lucro do exercício foi no valor de 1.800. Então, somando o governo com o lucro do exercício, a gente chega no valor adicional distribuído 2.600, resposta letra B de bola. Mas olha só, cuidado com o que o SRC faz. Olha o que tem na letra A. É o valor do lucro e o valor do ICMS sobre vendas. Agora presta atenção, se você leu toda a questão e você não achou pessoal, você vai achar que só tem valor adicionado a distribuir para o governo de 1.800. Estaria errado, porque aí o ICMS de sobrevenda não vai todo ele para o grupo 8 do valor adicionado a distribuir, porque a gente precisa tirar o imposto, certo? O imposto a recuperar. Na 3, a gente tem um lucro bruto, cara, que também estaria errado, olha lá. E na 4, a gente tem compras líquidas ou o nosso CMV. Cuidado com essas pegadinhas do CRC, cara, porque ele sempre trabalha com essa questão do lucro, os impostos, principalmente essa questão dos impostos a recuperar, ok? E aí, o que a gente faz? Tem que pensar numa maneira mais rápida de fazer questão de concurso. Por isso que a gente não elaborou do 1 até o 7, certo? Então eu vou ficar por aqui. O objetivo era esse, de mostrar para vocês a DVA, né? Como é que a gente busca dessas informações de uma para outra. Não é uma demonstração difícil. O que a gente precisa fazer da DVA é saber como é que eu vou pegar lá da DRE e transformar na estrutura da DVA, que é mostrando a importância da sua empresa perante a sociedade, certo? Deixa eu dar mais uma dica. Não faz na contabilidade o que é obrigatório, não. Faz o que é necessário. Depois vocês vão lá na Lei 6.404 e verifica quem é que deve e não precisa elaborar DVA. Mas vocês perceberam que ao mostrar a importância da sua empresa para a sociedade, e não somente mostrando as riquezas que ela criou somente para os donos da empresa, é um outro nível da contabilidade, né, cara? Então, para que se prender naquilo que é obrigatório? Faça porque é importante, é interessante, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, beijo e valeu, tchau!